Então tá, livro de Lucas, capítulo 5, 12, diz assim: Estando Jesus numa das cidades, veio à sua presença um homem leproso. Vendo Jesus, prostrou-se, rosto em terra, e rogou-lhe: Senhor, se quiserdes, podes purificar-me. Ele, estendendo a mão, tocou nele e disse: Quero ser limpo. Imediatamente a lepra desapareceu dele. Ordenou-lhe Jesus: Não conte isso a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhes sirva de testemunho. Todavia, a sua fama se espalhava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvi-lo, para ser por ele curado de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares desertos e orava. Bem, feche os teus olhos. Querido Deus, Pai, nesta noite nós colocamos a nossa vida mais uma vez diante da Tua presença. Neste momento, Pai, nós vamos pedir ao Senhor que abra o nosso entendimento, tanto de quem está pregando quanto de quem está ouvindo, para que nesta noite o Senhor venha falar de acordo com a necessidade de cada um de nós. Que os céus, Pai, estejam abertos para a revelação da Tua palavra na minha mente, no meu coração, e para o entendimento da Tua igreja, Pai, que possamos sair daqui edificados, ministrados, exortados, consolados por esta palavra. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Graças a Deus. Irmãos, aqui, essa passagem, de manhã, a hora que eu vim limpar a igreja, eu estava meditando, né? O Diogo saiu com o Ender e eu fiquei meditando um pouco. E parei nessa passagem que fala da cura de um leproso. É uma palavra que a gente já ouviu muitas vezes, uma palavra que muitas pessoas pregam, uma palavra conhecida, bastante conhecida. Mas eu anotei algumas coisas para a gente falar acerca disso. Quando nós olhamos para essa mensagem, nós vemos Jesus fazendo o que ele tinha hábito de fazer: curar pessoas. Tinha o hábito de ensinar pessoas, e assim ele estava fazendo. E Jesus estava discipulando pessoas para continuarem com esse hábito depois que Jesus partisse. Aqui Jesus estava, depois de uma grande pesca, uma pesca maravilhosa, em que os discípulos foram surpreendidos com peixes, e Jesus aqui estava em uma dessas cidades, e veio um homem até ele, um homem leproso. E esse homem, ele teve algumas atitudes. Ele, vendo Jesus, ele se prostrou com o seu rosto em terra, e ele rogou. Rogar é orar. E ele rogou: Senhor, se quiseres, podes me purificar, ou podes me tornar limpo. E Jesus estendeu a mão e tocou nesse homem. E Jesus disse para ele: eu quero ser limpo. Imediatamente a lepra desapareceu. Aleluia. Daquele homem. Glória a Deus. Quando nós olhamos em Levítico 14, 4, a gente vai falar um pouquinho do que é a lepra. A lepra hoje é a hanseníase. A lepra do passado, hoje é a hanseníase. Nessa época, ela era uma doença extremamente contagiosa, era uma doença que não tinha cura, era doença que geralmente dependia de um milagre. E de uma forma cuidadosa, Deus estabeleceu diante do povo algumas leis, e Levítico fala disso, Levítico 14, Levítico 13, ele fala só de lepra. E uma das determinações do Senhor é que o leproso, assim que identificado, ele fosse excluído da sociedade, ele saísse do convívio das pessoas, ele não podia voltar para a sua casa. Se ele saiu de casa para trabalhar, e durante o trabalho ele percebeu que estava com lepra, ele não podia retornar para a tua casa. Ele tinha que ir até o sacerdote,
o sacerdote analisava e quando via que era lepra, tirava aquela pessoa do convívio da sociedade. E aquela pessoa era considerada, de acordo com a lei, como uma pessoa maldita, um leproso, um doente, semelhante ao que aconteceu a grandes epidemias contagiosas que existiram na nossa época. A lepra assustava aquelas pessoas e tornava a pessoa distante da sua família, colocava a pessoa distante do convívio e trazia muita tristeza e muito medo. Quando alguém sabia que alguém estava com lepra, as pessoas já logo isolavam. Quando o leproso estava próximo de algumas pessoas e ele tinha que passar próximo, ele tinha que gritar: leproso, leproso, leproso. Pensa na humilhação, para que ninguém pudesse chegar perto desse homem. A Bíblia não relata como, mas de alguma maneira esse homem se desvinculou do grupo de leprosos em que ele estava e ele foi até Jesus. De alguma maneira esse homem passou despercebido da multidão e ele chegou até Jesus e ele clamou a Jesus por uma intervenção, ele clamou ao Senhor por uma cura. Ele não podia resolver o seu problema, a lepra não podia ser resolvida por aquele homem, mas ele encontrou alguém que podia resolver o problema dele, e esse alguém era Jesus. E interessante que muitas pessoas evitavam esse homem, mas no grupo em que Jesus estava, a Bíblia não relata que alguém evitou o leproso. A Bíblia apenas relata que ele chegou até Jesus e Jesus, quebrando todo o protocolo, ele não poderia tocar no leproso. Jesus, a Bíblia diz em Mateus, em Marcos, em Lucas, nos 3 livros, a Bíblia diz que Jesus tocou no leproso. O leproso disse para ele: olha, se o senhor quiser, o senhor pode me curar. O que o leproso estava dizendo? Eu sei que o senhor pode fazer qualquer coisa. Eu sei que a minha cura não depende de mim. Eu sei que depende do Senhor. E se o Senhor quiser, o senhor pode me tornar limpo. E Jesus disse para ele: eu quero. No que depender de mim, eu quero. Você imagina você chegando diante de Jesus com seus problemas e você disser para ele: Senhor, se o senhor quiser, o senhor pode restaurar a minha casa. E Jesus olha para você e fala: eu quero. Tenha a sua casa restaurada. Se o senhor quiser, o senhor pode restaurar o meu casamento. Jesus disse: é do meu gosto restaurar o teu casamento. Aleluia. Tenha um casamento restaurado. Você pode dizer: se o senhor quiser, o senhor pode me libertar dos vícios. E Jesus disse: eu quero ser liberto hoje desse vício. Foi isso que Jesus disse para esse homem. Mas esse homem não apenas foi até Jesus sem uma expectativa. Esse homem, para ele chegar até Jesus, ele precisou primeiro tomar uma atitude de chegar diante do Senhor, tomar uma atitude de confiar a sua vergonha ao Senhor, confessar a sua vergonha, aquela enfermidade trazia vergonha para aquele homem, e ele confessou aquela vergonha ao Senhor, e ele pediu uma intervenção, e Jesus interveio positivamente, curando imediatamente aquele homem. Então o primeiro passo desse homem enfermo, ele tinha um problema que ele não podia resolver. Talvez você hoje pode dizer assim: eu tenho um problema que eu não posso resolver. Eu tenho um problema que não depende de mim. Eu tenho um problema que está fora das minhas condições de resolver. O que nós podemos resolver, nós precisamos orar para Deus nos dar força, nos dar sabedoria para resolver. É errado nós pedimos para o Senhor resolver o que Deus confiou para nós resolvermos. Mas tem coisas que não dependem de nós. E nessas circunstâncias nós vamos até o Senhor e confessamos: Deus, eu não consigo resolver isso. Isso está além das minhas condições. Resolve para mim. Foi o que o leproso disse para ele. Ele falou: eu quero. Se depende de mim, eu quero resolver para você. Só que para o leproso chegar diante de Jesus e dizer isso, primeiro o leproso precisou ter fé. A Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus.
Então a primeira coisa que esse leproso precisou ter para chegar até Jesus e ter o seu problema resolvido, ele precisou ter fé. Irmãos, para que nós tenhamos os nossos problemas resolvidos pelo Senhor, nós precisamos ter fé. Nós precisamos acreditar de fato que o nosso problema não é insolúvel. Pode ser insolúvel para mim, eu posso não ter condição de resolver o meu problema, mas se eu levar o meu problema diante do Senhor e eu ter fé, o Senhor consegue, o Senhor pode, e o Senhor quer resolver o meu problema. O Senhor é interessado em resolver. Nós vamos ver aqui alguns exemplos de pessoas que agiram sem fé e tiveram problemas, mas Jesus os socorreu. Mateus 14:3, você vai ver a história de Pedro. Mateus 14:3 fala que Pedro, Jesus estava pregando como de costume. Aí ele mandou que os discípulos entrassem em um barco, os discípulos foram para o barco, e Jesus subiu para o monte para orar depois de um grande sermão, de uma multiplicação de pães. Se não me engano, Jesus havia feito um grande milagre, multiplicou os pães, e aí Jesus atendeu. O livro de Lucas vai dizer que Jesus atendeu as pessoas que estavam ali e despediu aquelas pessoas, e ele foi para o monte orar. Os discípulos foram para o barco, rumo ao mar, e o barco tomou uma distância longa, porque Jesus orou por muito tempo, e depois ele ia para uma outra cidade, onde ele encontrou aquele homem endemoniado de Gadareno. E depois que Jesus estava orando, o barco já estava no meio do mar. Veio um vento muito forte, uma tempestade muito grande, e tomou aquele barco. E Jesus veio por cima das águas para socorrer os discípulos e para terminar a viagem dentro do barco. E quando eles viram, alguns disseram: olha, ali vem um fantasma. E Pedro chamou a atenção, e quando ele viu que era Jesus, ele não tinha tanta certeza. Ele falou: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá até o encontro sobre as águas, como o Senhor está andando. E Jesus disse: venha, Pedro, pode vir. E Pedro foi. Glória a Deus. E Pedro caminhou por uma distância. Jesus estava longe. Pedro caminhou, mas eu acredito que ele olhou para o barco, olhou para Jesus, olhou para o lado, viu o vento, ele temeu. A fé de Pedro balançou. Eu não posso dizer que Pedro não teve fé, porque ele caminhou um pouco, mas no meio da jornada a fé de Pedro balançou como o barco, e Pedro começou a afundar. E Jesus disse para ele aqui: homem de pequena fé, por que duvidaste? E Jesus segurou nas mãos de Pedro, conduziu Pedro novamente até o barco. O Senhor calou o vento, calou a tempestade, fez uma grande bonança e houve um grande milagre. Pedro titubeou um instante na fé, mas ele foi seguro pelo Senhor. Aleluia. Quantos de nós não titubeamos na fé? Quantos de nós em alguns momentos não deixamos de ter fé? Não duvidamos por causa da circunstância, não duvidamos um pouco por causa do problema. É errado duvidar? Não é bom duvidar, mas vai acontecer. E se eu sei que eu não sou um super crente, e se eu sei que algumas coisas não dependem só de mim, eu vou buscar o Senhor para que Ele me ajude a resolver esse problema que eu me meti por causa da falta de fé. Pedro se meteu nesse problema porque acabou a fé de Pedro em algum momento, mas ele foi socorrido pelo Senhor. Ele estava caminhando rumo ao Senhor, e o ato de nós caminharmos rumo ao Senhor, em alguns momentos nós perdemos a fé. Nós desanimamos. Estava conversando com o Éder hoje que isso acontece. Nós perdemos a fé, nós desanimamos, nós titubeamos, mas nós estamos caminho rumo ao Senhor. Então, quando isso acontecer, eu posso pedir socorro no Senhor, que Ele ou me segura nas mãos ou devolve a minha fé para que eu ande por cima das águas. Eu acredito que Jesus poderia devolver a fé de Pedro, auxiliar que Pedro recuperasse a fé, e Pedro poderia voltar andando por sobre as águas com Jesus. Mas naquele momento o discípulo estava vulnerável, ele não tinha condição de
como Pedro, com a fé titubeando, mas o Senhor pode nos segurar. Sim, meu E Deus. pode nos trazer de volta para o barco, que é a origem de tudo, e nos levar para o propósito dele. Então, exemplo de fé, Pedro. Outro exemplo de fé, Mateus 6,30, que fala sobre Mateus 6,30, eu não lembro aqui, vou ter que olhar. Também sobre fé, Mateus 6,30 vai falar sobre a ansiedade, né? E os discípulos aqui estavam ansiosos. Jesus estava ensinando para eles acerca do que vestir, acerca do que comer, acerca das coisas da vida, das coisas do dia a dia, e eles estavam preocupados. Aqui Jesus disse, no 29, eu porém vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ele estava falando dos lírios do campo. Versículo 30, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Aqui os discípulos estavam ansiosos acerca do que comer, acerca do que beber, acerca do futuro, entendendo que os discípulos caminhavam com Jesus, entendendo que os discípulos deixaram de trabalhar para caminhar com Jesus, entendendo que os discípulos abandonaram as suas propriedades para seguir Jesus. Eu posso colocar essa mensagem, aplicá-la para homens e mulheres que decidem servir ao Senhor, que decidem viver por Cristo, que decidem viver para Cristo, como eu e a Esther em alguns momentos questionamos. E aí, como é que vai ficar as coisas? Está faltando terça-feira, dia de pagar o aluguel, R$800. Eu estava com a ideia de hoje pedir uma oferta especial, mas eu senti que não é o momento. Então até terça-feira Deus proverá. Mas às vezes isso causa para nós ansiedade, causa para nós uma ansiedade grandiosa que nos afasta até mesmo, tira a fé que já foi colocada no nosso coração. Deus já depositou em nós uma fé, mas por causa da ansiedade dessa vida, nós perdemos a força da fé. E aqui Jesus estava explicando para aqueles discípulos que se até os lírios do campo se vestem dessa forma, o Senhor não vestiria aos homens? Se até os animais que não plantam e não colhem, os pássaros que não se preocupam em semear, eles colhem o alimento todo dia, quem dirá nós? Aleluia. Mas a nossa falta de fé às vezes coloca limitações em nossa vida. E o Senhor hoje está te convidando para ter fé, te convidando para confiar, para entregar os teus caminhos, a tua confiança. Esse leproso chegou até o Senhor com fé, para ele receber o milagre que ele tinha. Tem outros exemplos de fé, mas para a gente não resumir um pouco, terceiro ponto, que esse leproso, primeiro ponto, ele era leproso, precisava de uma providência, o Senhor trouxe. Segundo ponto, ele usou a fé. Terceiro ponto, ele orou ao Senhor, ele clamou ao Senhor, ele entrou na presença de Deus. Não foi uma oração longa, não foi uma oração demorada, não foi uma oração, como que eu digo, não foi aquela oração cheia de invenções, de palavras bonitas. Ele apenas chegou diante do Senhor, o adorou e falou: Senhor, se o Senhor puder, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Uma oração simples, reta, direta ao Senhor. E Jesus, simples, reto e direto, diz para ele: eu quero, o que depende de mim eu quero fazer na tua vida. Glória a Deus. O que Jesus fala para nós, irmãos, através dessa palavra? O que depender de Jesus, Ele vai fazer na tua vida. O que depender de Jesus, Ele quer fazer. Mas você crê? Você confia? Você acredita que Jesus pode fazer? Se você acredita, tome posse hoje da tua vitória em nome do Senhor, pelo poder da palavra. Aleluia. De Deus, porque Deus está dizendo que se você crer, você pode alcançar. Então, essa atitude de fé, aqui eu peguei a oração de Jabes, a oração de Ezequias, oração do próprio Jesus, várias orações que foram feitas com poucas palavras. 1 Crônicas 4:10, só para a gente fazer uso de uma das anotações, vai falar a história de Jabes.
Jabes fez uma oração curtinha ao Senhor. Ele diz assim: Jabes clamou ao Deus de Israel, que tu me abençoes e amplies o meu território, seja a tua mão comigo e me guarde do mal, de modo que eu seja livre da dor. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Oração simples, oração pequena, mas oração de fé. Sabe o que eu estava orando hoje? Na hora que eu estava lavando a igreja, eu até contei para o Diogo e para o Wender. Estava falando: Deus, eu vou lavar essa igreja até quando sozinho? Fechei a mente, aparece o Wender e o Diogo. Resposta instantânea. Era como Jesus dissesse para mim: eu quero, está aí as pessoas que vão te ajudar hoje. Isso me deu uma motivação para o domingo que vem. Eu creio que eu vou fazer a mesma coisa. Vou pedir para que Deus mande outras pessoas para me ajudar a limpar a igreja. Deus responde, irmãos. Deus, Ele é o maior interessado em que você seja abençoado, em que você alcance os seus milagres, em que você alcance as providências da parte dEle. Mas eu preciso ter fé, eu preciso orar e eu preciso ter reverência ao Senhor. Essa palavra reverência tem perdido um pouco o sentido, tem saído um pouco da moda nos nossos dias, porque nós vivemos uma geração de pessoas irreverentes. Nós aprendemos no futebol que o melhor jogador é aquele irreverente. Nós aprendemos no YouTube que o melhor youtuber é aquele irreverente. Nós aprendemos os nossos exemplos hoje, os exemplos que a sociedade nos dá, são exemplos de pessoas irreverentes. O que é ser irreverente? Ser irreverente é muitas das vezes não prestar o devido respeito que as pessoas merecem, não prestar a devida honra que as pessoas merecem. Isso é um certo tipo de irreverência, levar as coisas meio que no risco. E muitas vezes nós levamos Deus, nós somos irreverentes com o Senhor, nós perdemos com o tempo a reverência ao nosso Deus, nós perdemos com o tempo o hábito de dobrar o joelho e orar, nós perdemos com o tempo o hábito de entrar, de chamar o Senhor de Senhor meu Deus. Nós chamamos: e aí você, ou e aí tu, e nós inventamos tantos outros modelos de chamar o Senhor. Mas uma das coisas que esse homem nos ensina é que ele foi reverente ao Senhor. Ele chegou diante do Senhor com reverência. Ele se prostrou diante de Deus. Quando o homem se prostra diante de alguém, ele está dizendo naquela época que ele é menor do que aquele. As pessoas se prostravam aos reis, porque diziam que o rei é infinitamente maior, e eles eram súditos, eles eram servos, ou eles eram escravos daquele rei. Quando um rei passava, quando um príncipe passava, pelo menos a pessoa tinha que se curvar e mostrar reverência a ele. E a não reverência era passiva até mesmo de morte daquele que não prestava reverência. Mas como nós estamos no tempo da graça, como nós estamos no tempo da liberdade, às vezes nós não reverenciamos o nosso Deus como precisa ser reverenciado. E esse leproso nos ensinou que nós precisamos ter reverência, entrar na presença de Deus com respeito ao nosso Deus. Precisamos respeitar, honrar o nosso Deus. Nós precisamos ter fé, nós precisamos orar, precisamos ter um problema que não resolvemos para que Deus entre com providência e nos abençoe. E nós precisamos aprender a orar. Senhor, me ajuda a resolver o problema que eu criei. Bom Senhor, eu criei um problema que eu não consigo resolver. Me ajuda a resolver, porque a minha fé acabou. A Bíblia fala para nós muito a respeito de fé. Sem fé nós não conseguimos agradar ao Senhor. Se esse leproso chegasse diante de Jesus sem fé, talvez ele não seria atendido na sua resposta de cura. O Senhor poderia, mas o Senhor olhou para ele e viu fé. Quando Jesus olha para você e para mim, ele vê fé. Você imagina Jesus olhando para você agora: tem fé em você? Você crê? Você acredita que Jesus pode resolver o seu problema? Quem acredita? Creio, Jesus. Quem acredita que Jesus pode entrar na tua causa perdida? E pode curar, pode salvar, pode libertar, se Ele quiser. É verdade. E quase
Senhor tem um propósito de cura, de milagre, de salvação e de libertação para nós. Nós podemos colocar as nossas dificuldades diante do Senhor e confiar que Ele é fiel para responder Glória a Deus. aquilo que nós precisamos. Quando a Esther estava falando, ministrando a oração, e ela falou que muitas das vezes a gente não se preparou para a vida e quer pedir que Deus nos enriqueça. Isso é uma verdade. Tem muitas pessoas frustradas porque elas não creem, porque elas não se prepararam, e agora Deus precisa fazer um milagre porque eles não fizeram, porque nós não fizemos a nossa parte. Agora Deus tem que se responsabilizar por um grande milagre. Não, irmãos, nós precisamos nos preparar, nós precisamos estudar, nós precisamos nos capacitar para que o Senhor nos abençoe. Precisamos fazer isso. Nós cremos que Jesus é poderoso. A minha oração foi colocando a mão na minha cabeça agora, pedindo para que Deus abra a minha mente, para que eu tenha facilidade para aprender o que eu me propus a aprender lá no curso que eu estou fazendo. Porque eu quero prosperar partindo daquilo que eu estou fazendo. Eu quero prosperar com as mãos que o Senhor me deu. Eu quero crescer com a habilidade que o Senhor está me dando para que eu me desenvolva. E eu espero que os irmãos também tenham essa decisão, essa atitude, para crescer naquilo que o Senhor colocou no teu coração. Amém? Quem entendeu a mensagem, quem entendeu a palavra? Vamos nos colocar em pé, vamos fazer uma oração. Coloque a mão no teu coração de novo e apresenta o problema. Nessa oração quero que você analisa. O problema é seu, você consegue resolver? Você consegue resolver? Se é algo que é possível para o homem resolver, você vai pedir para Deus te dar sabedoria para você resolver. Se é algo fora do seu controle, você vai pedir para que Deus entre com providência. Vamos fazer uma oração madura, uma oração inteligente para o Senhor. Feche os teus olhos. Querido Deus, Pai, nós oramos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui está, Senhor, a Tua palavra. A palavra que o Senhor nos deu nesta noite. Pai, nós aprendemos a ter reverência, aprendemos a orar e aprendemos a ter fé. E sobretudo, Pai, aprendemos que existem problemas que é só o Senhor que resolve. Naquela época, Pai, não tinha médico que curava a lepra, não tinha pessoas que resolviam o problema da lepra, mas o Senhor estava ali para resolver o problema da vida daquele homem. Pai, hoje, muitos de nós temos problemas que nós criamos e que precisamos nós mesmos resolver, mas tem problemas, ó Pai, que está alheio às nossas condições, e a este nós pedimos que o Senhor intervenha com o milagre. E eu creio, Pai, que com a nossa fé, usando a fé que o Senhor tem depositado em nossos corações, nós vamos ser abençoados, vamos ser guardados, sustentados e vamos ter a ajuda do Senhor para que os problemas sejam resolvidos. Muito obrigado, Pai. Tomamos posse pela fé da Tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Palmas bem alegres.